Volvo XC90 aqui na versão Ultra Dark, a topo de linha. Recentemente um modelo foi reestilizado. Ganhou algumas mudanças, não só estéticas, mas também de funcionamento. Esse daqui é um modelo já bastante consolidado no mercado brasileiro. O XC90 é o SUV grande, de 7 lugares. E tem como característica principal ser um híbrido plug-in. Nesse vídeo vamos explicar detalhadamente o funcionamento dessa tecnologia, a parte de conectividade do carro e também quais foram as evoluções do XC90 modelo 2025. Depois da atualização, o Volvo XC90 existe em 3 versões. Começa na Plus, depois nós temos a Ultra e a Ultra Dark. É importante destacar que a parte de powertrain, motorização do carro, sistema de tração, é sempre igual nas 3 versões. O que acaba mudando são detalhes de equipamentos, principalmente da Plus para Ultra e da Ultra para Ultra Dark. Digamos assim, é muito mais estético, ainda que tenham pequenas mudanças técnicas. Dado importante, Volvo XC90 utiliza a plataforma SPA. É a mesma plataforma do Volvo XC60. Inclusive, esta atualização do Volvo XC90 também continua usando a mesma engenharia. E quando a gente olha em matéria também de conjunto de propulsão, Volvo XC90 e XC60 também utilizam exatamente a mesma solução. O que a gente teve aqui no novo modelo foi principalmente atualizações estéticas e algumas mudanças internas, mas a engenharia em si, ela foi mantida. As principais alterações a gente vê aqui na frente, começando pela grade do radiador. Você tem aqui um elemento, eu diria, um pouco mais limpo. Você tem elementos aqui horizontais, até um tanto um quanto discreto no conjunto visual, e os faróis, que também ganharam aqui um novo design. E algumas mudanças relativamente sutis aqui no para-choque, ou seja, a frente do carro foi modificada, mas não são mudanças assim muito grandes. Iluminação aqui na frente, tudo 100% em LED. Detalhe, esse carro não tem mais farol auxiliar e nem a função de farol auxiliar. Por que que acontece isso? Porque aqui nós temos um sistema ativo de farol e nós vamos mostrar isso para vocês ao longo do vídeo. Mas isso que vocês estão vendo aqui é a luz de rodagem diurna, seguindo aquele elemento que faz alusão ao mítico martelo de Thor. Aí nós temos a posição de lanterna, que é um pouco mais fraco, o farol baixo, o farol alto e a luz de pisca. Como vocês estão vendo aí, ela tem aí uma, não vou dizer uma animação, mas uma sequência. Ou seja, é uma assinatura luminosa bem característica do carro da Volvo. Mudou, mas manteve o DNA da marca. Aqui na lateral a gente não vê grandes mudanças aí no novo XC90. Agora a gente sabe que essa versão aqui é Ultra Dark principalmente pelos detalhes que a gente tem aqui em volta dos vidros, que está pintado em preto brilhante, que é específico dessa versão. Inclusive o espelho lateral aqui também vem pintado em preto brilhante. E nessa versão aqui nós temos pneus com aro 22 polegadas, inclusive com uma roda diamantada aqui em 2 tons. Você vê que é um pneu bastante largo, 2,75 de largura, com um perfil 35. Então a versão Ultra Dark acaba tendo a maior roda disponível aqui no XC90 2025. Conjunto de powertrain. O Volvo XC90 usa um sistema híbrido plug-in bem diferente do que a gente está acostumado a ver em outros carros. Aqui na frente, nós temos um motor 2.0 litros, 4 cilindros, turbo, a gasolina, associado a uma transmissão automática de 8 marchas. E esse motor aqui traciona exclusivamente as rodas dianteiras. Então, onde é que está o sistema híbrido plug-in? A Volvo faz diferente das outras marcas, porque ela coloca o motor elétrico no eixo traseiro apenas. E a bateria de alta capacidade, ela traciona somente o eixo traseiro. Então, o sistema aqui faz uma composição entre motor a combustão e o sistema elétrico, que eles têm ligações lógicas, né? Sistema elétrico está interligado, mas não existe ligação mecânica entre a tração do eixo dianteiro, que é pelo motor a combustão, e a tração do eixo traseiro, que é exclusivamente 100% elétrica. Falando aqui dos números, pois bem, um motor a combustão tem uma potência declarada de 310 cavalos, potência máxima, e o torque máximo de 400 Nm.
Já um motor elétrico que vai no eixo traseiro, esse é informado com 145 cavalos de potência e 309 Nm de torque. Portanto, a potência combinada aqui desse modelo é de 455 cavalos, que é um número muito bom. Afinal de contas, a Volvo fala aqui que o 0 a 100 desse carro acontece em apenas 5,4 segundos. Nada mal, hein? Desde que o Volvo XC90 é conhecido pelo sistema híbrido plug-in, essa construção aqui de powertrain sempre foi mantida, mas tem curiosidades. Por quê? Num passado não tão distante, esse motor a combustão já foi mais potente. Ele chegou a ter 320 cavalos, inclusive trabalhando com um motor elétrico que tinha menos potência. Outra curiosidade, também bem lá para trás, quando a gente tinha ainda o XC90 T6, que era puramente a combustão, o motor a combustão aqui, além do turbocompressor que usa os gases do escapamento, ele também tinha o compressor mecânico. Esse compressor mecânico, que é atrelado ali à polia do motor, ele começava a comprimir o ar pelo movimento do motor. Chegava num ponto que o compressor não era mais eficiente. Aí entrava mais a atuação do turbo, né? Usando aí os gases do escapamento. Esse era um recurso usado no passado para o motor ser mais ágil em baixas rotações. Mas ao longo do tempo a tecnologia foi mudando e a Volvo decidiu retirar esse compressor mecânico, deixando o motor turboalimentado. E no caso que nós temos hoje, temos um motor elétrico lá atrás que é um pouco mais potente. Então essa questão de você ter menos performance do motor a combustão em baixas rotações foi compensada principalmente pelo motor elétrico mais potente. Mais uma curiosidade. Esse carro aqui também já chegou a ter 462 cavalos. Eu falei agora há pouco para vocês que ele tem 455. Por quê? Uma das coisas nessa questão de redução de potência também tem a ver com a questão de emissões, né? A gente sabe que hoje, principalmente na Europa, que é a origem desse carro aqui, essa questão de emissões é muito séria. E às vezes os motores a combustão eles precisam ser, digamos assim, adequados nessas normas e eles acabam perdendo um pouco de potência. Mas se o XC90 é um híbrido plug-in, é claro que ele tem que ter uma bateria de alta capacidade. Essa bateria é carregada aqui pelo lado, por essa porta aqui, que é uma AC do tipo 2. Olha a curiosidade, que aqui nós temos um carregador embarcado bifásico. É muito raro, mas existe. Você tem aqui o L1, L2, mas não tem o L3. A curiosidade aqui é que também recentemente o XC60 e o XC90 passaram a ter uma possibilidade de receber energia aqui perto de 7 kW, porque antes eles só recebiam 3,5 kW. Então, obviamente, levava mais tempo para carregar a bateria, mas se você tiver o carregador adequado, você vai conseguir carregar o carro em 7 kW. E por falar em carregar em 7 kW, qual é o tamanho da bateria? Hoje nós temos uma bateria de 18,8 kWh, onde o utilizável é 14,7. Eu estou destacando isso porque num passado relativamente distante, o XC60 e o XC90 tinham uma bateria menor, em torno aí de 10 kWh. Claro que agora, com a bateria maior, o carro ganhou uma autonomia um pouco maior em modo elétrico. Nós vamos demonstrar isso para vocês. Falando em autonomia em modo 100% elétrico, os números oficiais são os seguintes. No Inmetro, fala-se em 47 km de autonomia, e no ciclo WLTP fala-se em 71 km. Mas a gente já sabe que o Inmetro é uma régua muito dura e o WLTP é muito generoso. Então, na prática, esse carro aqui deve fazer aí coisa de 60 km em modo 100% elétrico com a bateria plenamente carregada. Falando em suspensão, claro que um veículo como esse vai ter suspensão totalmente independente nas 4 rodas. Mas a Volvo chama aqui de suspensão pneumática com um chassi ativo. Na prática, esse modelo aqui não tem mola e amortecedor. Ele tem um sistema de bolsa de ar aqui nas 4 rodas que substitui esse conjunto de mola e amortecedor. Por ter bolsa de ar, essa suspensão ela é totalmente ativa. Inclusive, de acordo com o modo de condução que você escolhe no carro, ele pode subir o carro quando você vai usar em uma situação de fora de estrada, ou quando você está na estrada, numa condição mais esportiva, ele desce o carro para garantir mais estabilidade. Tem até um sisteminha que você programa na central multimídia,
que o carro pode automaticamente descer quando você vai desembarcar do carro e sobe quando você vai utilizar um modelo. Ou seja, é muito mais confortável esse sistema de suspensão e garante também uma estabilidade muito melhor, porque quando chega nas curvas, em vez do carro inclinar tanto como outros modelos, o sistema pneumático consegue compensar isso. Então é uma suspensão bastante sofisticada. Falando em assistências, o XC90 tem assistências para baixa velocidade e média e alta. Vamos começar pelas de baixa velocidade. Então o carro tem câmeras 360 graus. Uma câmera fica aqui na frente, junto do símbolo da Volvo, mais duas sobre os espelhos laterais e mais uma câmera traseira. Além das câmeras, o carro conta com vários sensores ultrassônicos. Então aqui na frente, no para-choque, são 4 sensores ultrassônicos, mas o carro também tem sensor ultrassônico nas laterais. Aqui na parte dianteira tem um sensor ultrassônico e lá na parte traseira tem outro. Então, no total aqui são 4 na frente, mais 4 atrás e 2 de cada lado, totalizando 12 sensores ultrassônicos. E para as assistências à condução em média e alta velocidade, justamente para as funções do Pilot Assist desse carro, ele tem, por exemplo, uma câmera ali no para-brisa, que faz a leitura de tudo que está acontecendo à frente do carro. Agora, uma dúvida que eu perguntei para a Volvo e ainda não tive a resposta é se atrás desse símbolo aqui da Volvo também existe um radar eletromagnético, porque tem carro que faz tudo baseado na câmera e tem carro que tem câmera mais radar. Mas eu estou aguardando a resposta para saber se aqui também existe o radar eletromagnético. E as dimensões aqui do Volvo XC90. Claro que não é um veículo pequeno. Estamos colocando as dimensões para vocês aí na tela, mas eu quero destacar algumas. Como, por exemplo, o comprimento máximo desse carro de 4,95 m. É grande, né? Outra coisa, o entre-eixo, muito generoso, 2,98 m. Claro que isso aí deve garantir um ótimo espaço interno. A gente vai ver isso. Também não podemos esquecer que é um veículo bastante alto. Esse carro aqui tem 1,76 m. Moral da história, precisa de uma vaga grande para guardar na garagem. Aqui na parte traseira, o modelo também tem lanternas totalmente iluminadas em LED. E a tampa do porta-malas, para facilitar as coisas, também conta com acionamento elétrico da tampa. Inclusive dá para fazer aqui pela chave de telecomando, além de botão na tampa e até mesmo um botão lá na parte interior do carro. A capacidade do porta-malas vai depender diretamente de que configuração de bancos que você está utilizando. Aqui no caso, pessoal, nós estamos com apenas 5 lugares no carro com a terceira fileira rebatida. E nessa situação, nós temos 640 litros de capacidade aqui até a altura da cobertura do porta-malas. O porta-malas traz bons recursos. Olhando aqui nas laterais, começando aqui pelo lado esquerdo, a gente já identifica aqui aquele ganchinho muito prático para você colocar bolsas e elas não ficarem rolando aqui dentro do compartimento. Tem um espaço aqui do lado para você acomodar algumas coisas menores e quando a gente olha aqui do lado direito, também temos o ganchinho. Além disso, essa alça de elástico para você colocar coisas aqui que precisam ficar de pé e não devem ficar rolando. E tem também aí uma tomada 12 volts para você ligar equipamentos. Outra coisa que chama atenção é essa divisória, muito legal. Então quando você está usando aí o porta-malas como um todo e você precisa dividir algumas cargas, você pode levantar essa divisória, inclusive ó, ela tem alguma rigidez aqui quando ela está na posição mais elevada, e mais um outro elástico. Se você tiver que colocar alguma coisa aqui que também tenha que ficar imóvel, esse elástico aqui acaba ajudando. Tem também um espaço adicional aqui embaixo. Dá para guardar algumas coisas, inclusive o próprio cabo que acompanha o veículo, para quando você vai fazer um carregamento usando aqui uma tomada industrial, aí você tem esse cabo para fazer carregamento com 3,5 kW, tá? Não dá para usar esse cabo no carregamento aí próximo de 7 kW, mas é o cabo que já acompanha o carro. Com 7 lugares armados, a capacidade do porta-malas é boa, 368 litros. Por que eu estou dizendo que é boa? Porque tem vários veículos de 7 lugares que quando você tem as 7 posições, você não consegue ter um porta-malas de 368 litros. Claro, não vai dar para levar as malas de 7 pessoas aí, mas ainda assim é um bom número de porta-malas.
Um detalhe curioso, vocês estão vendo que a cobertura do porta-malas não está mais aí, né? Então a gente tem que tirar a cobertura do porta-malas quando a gente tem os 7 lugares. Mas olha só, nós não temos aqui um lugar específico para guardar essa cobertura. A gente já viu em outros modelos de carros que às vezes, quando você levanta aqui o piso do porta-malas, existe um espaço aqui para você guardar essa cobertura. Tá aí um ponto que a Volvo poderia melhorar, né? Criar um nicho para você poder guardar a cobertura dentro do carro quando os 7 lugares estão armados. Quando você rebate a terceira e a segunda fileira de bancos, aí você fica com 1.874 litros de capacidade, o que é um espaço muito bom. Inclusive, olhando aqui a base do porta-malas, você percebe que aqui nós temos praticamente uma continuidade, é plano. Então se você tiver que deslocar coisas mais pesadas, fica fácil. Mas eu vou chamar a atenção para um detalhe, porque a segunda fileira de bancos, os bancos podem correr para frente ou para trás. E no momento que você faz o rebatimento, é importante observar se eles estão para trás. Por quê? Se o banco estiver um pouco mais para frente, olha o que acontece. Você fica com um vão aqui, né? Que podem acabar caindo coisas. Se você precisar guardar coisas menores, pode até utilizar esse espaço. Mas o ideal mesmo é que os 3 bancos aqui estejam para trás, para formar aqui um degrau menor e uma continuidade melhor do espaço. Utilizando os 5 lugares e a cobertura retrátil, é dessa forma que o porta-malas fica. Inclusive essa cobertura aqui, você pode, por exemplo, colocar ela nessa posição, tem uma travinha aqui do lado para manter a cobertura, e quando você precisa fazer um acesso rápido, é só dar um toquinho que ela puxa para frente ali, fácil. Só atenção que quando você for montar a cobertura, perceber se o cinto de segurança aqui está antes dessa trava que passa aqui por esse trilho, justamente para o melhor funcionamento da cobertura. Como a suspensão traseira é ar, você pode ajustar ela para colocar as cargas com mais facilidade. E tem 2 botões aqui na parte traseira. Então você pode descer a suspensão. Vou mostrar aqui para vocês, vamos lá? Você vai escutar um barulhinho de compressor e aí você percebe que a suspensão desceu um pouco. Ou então você pode subir a suspensão. Ela não tem assim um curso tão grande, mas às vezes essa mudança pode ajudar a fazer o acesso ao porta-malas de forma mais fácil. O espaço e conforto aqui na segunda fileira depende de como o banco está configurado. Aqui nessa situação eu estou com o banco mais inclinado possível e o mais para trás possível. Nesse caso, olha só, praticamente um palmo do meu joelho ao encosto do banco, e a movimentação de pés é extremamente generosa. Mas lembrando, o banco na posição mais afastada. Se eu tiver que colocar o banco aqui mais para frente, para poder oferecer espaço para quem vai ali na terceira fileira, e também levantar o encosto aqui na posição mais vertical, ó. Essa daqui, ó, é a posição mais vertical do banco. É possível um adulto viajar? Sim, ainda assim meu joelho não chega a encostar aqui no banco. É a posição mais confortável? Não, mas você vai abrir espaço ali para a segunda fileira. Então, vai depender muito da configuração que está sendo utilizada aqui no banco para a questão do conforto. Usando maior espaço, você tem outros confortos, como por exemplo, ar-condicionado, saída na coluna B, saída aqui na posição central e também saídas sob os bancos. E esse painel para você controlar a velocidade da ventilação e também a possibilidade de ter temperatura diferente, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. A gente vê aqui que são bons recursos de climatização aqui na segunda fileira. Mais algumas coisas para quem viaja aqui atrás. Se forem apenas 2 pessoas aqui na segunda fileira, sem usar a terceira posição, você tem aqui esse descansa-braço com 2 porta-copos, né, que você pode estar utilizando. Outra coisa, essas redes atrás dos bancos dianteiros para você colocar objetos, e aqui tomadas USB do tipo C, 2 tomadas para carregamentos positivos. E na porta também espaço para você conseguir guardar algumas coisas. E eu quero chamar a atenção da redinha de redução solar que a gente tem aqui, tá vendo? Ela fica embutida aqui na porta. Para quem quer uma redução, olha que legal, dá para colocar a redinha também. Normalmente, a posição aqui do meio é utilizada por pessoas de menor estatura
e muitas das vezes crianças. E a Volvo pensou numa solução para o cinto de segurança ficar na posição mais correta. Essa base aqui, você pode soltar e colocar ela dessa forma aqui, tá vendo? Então ela fica com o assento um pouco mais alto. Então quando a criança usa o cinto de segurança, ele fica aqui numa posição mais correta. Claro que aqui tem as instruções, se a gente olhar aqui, ó, tá colocando claramente aqui com peso entre 15 e 36 quilos e com pelo menos 97 centímetros de altura. Não é para todas as crianças, né? Eu diria que é para uma criança que está aí na casa dos seus 10 anos, mais ou menos, e aí você vai colocar ela aqui numa posição mais segura. Isso é uma coisa que você não costuma ver nos outros carros. O acabamento do XC90 é muito bom e também muito bonito. Quando a gente olha aqui a porta, você vê aqui um material que parece ser couro. É difícil confirmar se é couro, mas parece ser couro e ele é suave aqui ao toque. Aqui a gente também tem esse material no painel de porta e é onde você apoia o braço. Essa parte de baixo aqui, você vê que é um plástico emborrachado. Ele não é aquele plástico duro que a gente vê dos outros carros, né? Ele tem um toque mais agradável. E aqui embaixo você também tem o plástico, mas também com um acabamento mais legal. E aí você tem esses detalhes aqui em madeira, isso aqui é madeira de verdade. E aqui você tem uma peça que parece alumínio. E quando a gente vem aqui para dentro, novamente um material que parece couro. Aqui é um tecido, temos a madeira. E aqui embaixo, novamente, o material emborrachado, o que é bastante agradável ao toque. Então você vê uma qualidade de acabamento aqui pensada para oferecer a melhor experiência ao cliente. Os bancos aqui têm acionamento elétrico, aliás, muito completo. Por quê? Você tem aqui altura, distância, inclinação do assento, inclinação do encosto. E esse botão aqui que tem múltiplas funções. Preciso mostrar na tela da central multimídia para entender como esse botão funciona. O controle que a gente tem na frente dos comandos do banco, ele tem várias funções. Então, quando a gente aciona esse controle, ele vai mostrar aqui na tela da central multimídia qual função que ele está utilizando. Você pode ver que são 4 funções diferentes. Vamos começar com essa aqui na parte de baixo, que você consegue estender aqui o apoio para as pernas. E olha, ele vai bastante para frente, tá vendo? Isso para o passageiro e motorista. A próxima função, subindo aqui um nível, aí você vai ter aqui a posição do lombar, que você consegue colocar para frente, para trás, para cima e para baixo. Difícil mostrar, mas a gente consegue ver aqui a indicação no painel. Temos também aqui os apoios laterais, são essas bolsas aqui na lateral. Então com essas bolsas aqui você consegue fazer as bolsas ficarem mais próximas do corpo do motorista, ou você consegue abrir um pouco mais as bolsas. Bem interessante isso. E por fim, você tem aqui o programa de massagem. Então você consegue escolher aqui 3 níveis diferentes e 3 programas. Então você vai iniciar aqui a massagem, você tem a massagem A, ele te reproduz ali como a massagem está funcionando. Essa aqui de percurso, são pontos alternados. Aí o programa combinado, a parte inferior das costas e aqui a parte dos ombros. E você consegue escolher a intensidade e a velocidade da massagem nos bancos dianteiros, tanto motorista quanto passageiro. Tem mais recurso aqui nos bancos. Junto do menu de climatização, você tem aqui o desenho do banco. Quando você aperta ele, você pode ter aqui, ó, 3 níveis de aquecimento para o banco do passageiro, 3 níveis de ventilação para o banco do passageiro e a mesma coisa também para o banco do motorista. Ou seja, estamos falando aqui, vendo bancos de primeiríssima linha. E já que falamos de climatização dos bancos, vamos falar da climatização do carro. A gente tem sempre esse menu exibido aqui que é relacionado à climatização do veículo. Quando você aperta aqui, ele expande esse menu. Então você tem o modo automático, modo manual. Aqui, caso você queira desligar a climatização, você pode fazer o direcionamento do ar somente para a parte superior, fazer o direcionamento parte superior e direcionado, parte inferior. Ou seja, você configura da forma que você quiser
o direcionamento do ar. Isso é muito interessante, porque nem todo carro permite isso. Também consegue mudar aqui a velocidade da ventilação. Você consegue controlar, por exemplo, a parte traseira de forma independente. Por exemplo, agora ela está desligada. Então eu posso ligar aqui a parte traseira e ter um ajuste diferente da parte dianteira. Eu posso ter menos ventilação aqui na parte dianteira e mais ventilação ali na parte traseira. Então isso é um recurso que você consegue fazer aqui via tela do multimídia. E claro, usar aqui a temperatura, né? Como a gente já tem um ar-condicionado de 4 zonas, você pode escolher temperaturas diferentes para o motorista, passageiro e também para a parte de trás. É um ar-condicionado bastante completo. E o sistema de climatização tem funções adicionais, como esse que mede a qualidade do ar na parte interna e na parte externa do veículo. Inclusive, ele te dá um relatório detalhado de como está a situação do ar externo. Isso aqui é muito legal. E você também tem aqui a possibilidade de criar temporizadores, para mesmo o carro estacionado, o carro iniciar uma climatização mesmo antes de você chegar no veículo. Você pode adicionar aqui o temporizador para escolher qual os dias da semana e qual o horário que o carro vai acionar o temporizador. Então, se você deixa o carro ao relento e quando você quer chegar no veículo já está tudo climatizado, você mora numa região muito quente, quer esfriar o carro, ou ao contrário, mora numa região muito fria e quer aquecer o carro, você consegue fazer isso. E como esse carro é híbrido plug-in, ele usa bateria de alta capacidade para fazer essa climatização. Inclusive, se você deixar conectado no carregador, o sistema funciona de forma mais eficiente, porque quando ele aciona a climatização, em vez de ele consumir a bateria, ele usa aí a potência do carregador de parede para fazer a climatização sem descarregar sua bateria. Depois de consultar a Volvo, recebi o retorno da informação. E eles me disseram que o banco do carro, realmente aqui nós temos um couro Napa. E a gente consegue ver que ele tem uma ótima qualidade, muito agradável ao toque. Também estava com dúvida como é que ficava o acabamento aqui da porta. Então eles me explicaram que aqui é couro, essa parte aqui é couro, já aqui a parte superior não é couro, inclusive acompanhando aqui o painel que também não é couro. Apesar de parecer um material que é couro, não é. Pois bem, porta e banco, sim, é couro. E os ajustes para o motorista? Pois bem, no banco do motorista nós temos exatamente os mesmos ajustes que a gente tem no banco do passageiro, inclusive com extensor de perna, massagem e lombar, tudo elétrico. Mas o volante, aí aqui nós temos ajuste manual de profundidade e também altura. Outra coisa que a gente também tem aqui nesse carro é o ajuste manual de altura do cinto de segurança. A posição é bastante confortável. Cabe destacar que tanto o motorista quanto o passageiro contam com 3 posições de memória. E eu digo para vocês, a posição é muito agradável, muito confortável e principalmente ergonômica. Os controles para o motorista, além das posições de memória de banco, a gente tem aqui simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros. Esse botão, ele, além de bloquear o vidro traseiro, ele também bloqueia a trava interna. Então ele faz os 2 bloqueios simultaneamente. Controle dos espelhos, apertando os 2 botões, ele faz o rebatimento dos espelhos, além do trancamento das portas. Quando a gente vem aqui para dentro, nós temos aqui esse para abrir e fechar a tampa do porta-malas. Detalhe que tem carro que só abre, esse aqui abre e fecha. Abrir o bocal do tanque de combustível e aqui, esse aqui é muito legal, né? Ideal para controle remoto, cartão de garagem e até mesmo uma carteira, ou seja, é uma espécie de mini porta-objetos dedicado para o motorista. Hora de dirigir aqui o Volvo XC90. Antes de mostrar aqui a chave do carro para vocês, comandos aqui nessa lateral e o botão aqui de aviso de emergência, que quando você aperta ele dispara o alarme do carro, né? Sistema de chave presencial, basta estar aqui dentro. Partida aqui, você tem um botãozinho rotativo aqui no console, inclusive, vou mostrar aqui para vocês que tem um lugar aqui que eu acho bem legal para deixar a chave. E é bem organizado esse carro, né? Eu tenho aqui um carregador por indução aqui na frente, eu posso colocar o meu outro smartphone aqui, dá para colocar a carteira, ou seja, tudo fica bem organizado. Vamos dar uma olhada nesse painel aqui à frente do motorista, é uma tela completamente digital, onde você consegue exibir ali no centro o Maps, o mesmo Maps que você tem na central multimídia, você consegue exibir ali.
Se você não quiser, você pode retirar e aí deixa o painel nesse formato mais simples. E tem esse botão aqui do meio, do lado direito, que quando você aperta, você acessa o computador de bordo. E aí você tem dois computadores de bordo ali. Você tem o TA e o TM. O TM é o que você consegue redefinir manualmente. E o TA ele faz uma redefinição automática quando o carro fica muito tempo parado. Então, só a título de informação, esses 108 quilômetros aqui, eu tinha a bateria completamente carregada, né? Então eu percorri 108 quilômetros usando toda a bateria, que eu tive uma média aí de 25 quilômetros por litro. Em 4 horas e 3 de condução, 27 quilômetros de velocidade média. E esse TA foi um pouco antes de eu pegar a estrada, né? O carro ficou parado, depois eu peguei a estrada, bastante trânsito, é bem verdade. E eu fiz aí uma média de 20,4 quilômetros por litro. Por quê? Porque eu já tinha andado um pouco com a bateria, né? Então eu não consegui fazer a estrada com a bateria completamente carregada. A velocidade média foi um pouco maior, mas ainda assim a média ficou muito boa. Estou destacando isso, pessoal, porque agora o carro está sem bateria, tá vendo? Tá zerado ali. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou redefinir aqui o TM, justamente para ver como é que fica o consumo do carro nessa utilização que eu vou fazer, tanto em área urbana, como também em rodovia. E vamos lá para o nosso teste urbano. Pessoal, esse carro tem aqui a suspensão a ar, né, que você consegue deixar ela mais alta. E aqui na tela da central multimídia, você tem os modos de condução. Eu posso usar ele no modo híbrido, Power, que seria de performance, Pure, 100% elétrico, não dá para usar porque a bateria aqui está no mínimo, o Off-Road e o AWD, né, com tração nas 4 rodas. Como eu vou fazer o teste de lombada, justo que eu coloque aqui no modo Off-Road. Afinal de contas, né, se você está usando o carro numa situação onde você vai enfrentar obstáculos mais difíceis, então eu vou colocar aqui no modo Off-Road, justamente para ver como é que o modelo se comporta. Pois bem, vamos lá, vamos ver agora aqui o teste de tachão em lombada, para ver a questão de conforto, isolamento acústico. Primeiro aqui os tachões. Bom, isolamento acústico muito bom. Eu gostei bastante do isolamento acústico aqui do carro. Não dá para negar que ele é eficiente. Mas o carro ficou até parecendo um pouco duro. Pode ser porque eu estou no modo off-road, pode ser também porque o pneu é um perfil muito baixo, né? Então, difícil dizer, mas não é assim tão confortável nos tachões. E lombada a 30 por hora? Será que o modo off-road encara numa boa? Vamos ver. Vamos lá, 30 por hora, passou bem. Bateu, não raspou, não indicou fragilidade, fim de curso de suspensão, nada, né? Suspensão pneumática. Segunda lombada, 30 por hora. Será que vai passar numa boa? Vamos ver. Também passou sem bater e nem raspar. Lembrando que isso aqui é um carro bastante grande, então ele acaba chacoalhando aí um pouco. Mas o mais importante, não está batendo e nem raspando. Piso desnivelado. Será que faz mais barulho aqui? Ótimo isolamento acústico. Terceira lombada 30. Também passou numa boa, sem bater e nem raspar. Vamos lá, quarta e última lombada 30 por hora. Será que ele vai tirar de letra também? Vamos ver. E olha, passou sem bater e nem raspar. O carro foi muito bem aqui no teste de lombada. Lembrando que eu usei o modo off-road, que a suspensão acaba ficando em um pouquinho mais alta, mas é o correto, né? Você vai andar num piso ruim, tem que colocar na condição off-road. Bom, vimos que o carro foi muito bem aqui. Agora é o seguinte, pessoal. Esse carro tem câmera 360 graus. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua, mas antes, eu vou apertar aqui na tela do multimídia a função da câmera. Por quê? Justamente para colocar a imagem 360 graus aqui. E a gente pode escolher aqui a câmera dianteira, inclusive com linha de guia dinâmica, que acaba sendo bastante útil. Você também pode colocar aqui as laterais, olha aí, para você conseguir ver a lateral do carro, ó, lateral de um lado, a lateral de outro, a câmera 360 graus ou a câmera traseira. Para nossa manobra,
Deixa eu ver se fica melhor aqui a lateral. A lateral dá para ver ali a roda dianteira. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a roda no limite da guia. Alinha ali a roda traseira também. Pronto. Ó, você viu que a câmera lateral ajudou para a gente conseguir ver bem. Deixa eu colocar aqui a 360 graus para a gente poder acompanhar. Então o carro está ali alinhado. Então vamos lá. Vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos ver qual é o espaço que o XC90 vai ocupar aqui. O volante. Uma volta e meia. Bastante leve. Você tem ali a linha de guia dinâmica que mostra inclusive o caminho que o carro vai percorrer. Vamos lá. Até encostar o pneu na guia. Ó, nessa posição eu tenho 90 graus. Dá para ir mais um pouquinho? Deixa eu ver se dá para ir. Consegui ir aqui um pouquinho mais. Virou um pouquinho mais além dos 90 graus. Agora, voltar aqui um pouquinho para não ter perigo de forçar o volante. Ele já colocou aqui a câmera traseira. Linha de guia dinâmica. Tanto na câmera traseira quanto na câmera de 360 graus. Concluindo aqui a manobra. E temos praticamente o espaço de picapes médias e SUVs grandes. Afinal de contas, isso aqui está na categoria de um SUV grande, né? Então não tem muito milagre. O carro é bem grande, grande entre eixos. Você vai precisar de espaço. Mas o ponto positivo de tudo isso é que o carro vem muito bem equipado aí com as câmeras 360 graus, né? Então acaba ajudando bastante aí nas manobras, como vocês viram aqui. Foi bem tranquilo. E no modo off-road, me surpreendeu a performance aqui nos obstáculos. O carro passou com absoluta tranquilidade. Então, sempre que você for pegar aí um piso um pouco mais difícil, lembre-se, se você tem um recurso, põe no modo off-road. Você vai encarar um piso mais difícil com muito mais facilidade. Antes de pegar a estrada, deixa eu conferir aqui o computador de bordo do carro, porque se a gente olhar aqui no computador de bordo, você vai perceber que a média de consumo aqui na área urbana ficou muito baixa, né? 3,9 km por litro em 2,9 km, 11 minutos. Mas por que a média ficou tão baixa? Porque eu estava usando o carro no modo off-road, e o modo off-road obrigatoriamente deixa o motor a combustão permanentemente ligado. Ele não usa o carro em modo híbrido. Então agora, o que eu vou fazer é redefinir aqui o computador de bordo, que é aquela marcação manual, apertando e segurando o botão aqui do lado, na haste do lado esquerdo. Vocês estão vendo ali que ele está zerado, o automático está acumulando. Vamos para a estrada e vamos ver como é que o carro se comporta nesse circuito de estrada. Lembrando, olha aí, bateria aqui está no nível mínimo, então ele vai operar como um híbrido. Como a gente tem um painel aqui um pouco mais simplificado, como é que a gente faz para saber se eu estou usando o carro no modo combustão ou no modo elétrico? E tem uma forma. O indicador ali do lado direito do painel, onde tem ali a indicação de câmbio, você tem ali na parte mais externa uma indicação que mostra para você como é que as coisas estão acontecendo. Essa barrinha aqui. Tirei o pé do acelerador, você está vendo aqui, ela está na parte de baixo agora. Eu estou regenerando energia. E esse símbolo da gotinha que a gente vê aqui do lado é a indicação para dar o limite do motor a combustão e o elétrico. Então, por exemplo, agora eu estou no modo elétrico. Se eu acelerar um pouquinho o carro aqui, ó, ainda continua em modo elétrico. Na hora que aquela barrinha passa da gotinha, aí eu estou usando o motor a combustão. E aquela gotinha, ela não tem uma posição fixa. Por quê? Se você tiver com a bateria carregada, você vai acelerar o carro, você vai ver que a gotinha está numa posição mais alta. Por quê? Porque você vai estar usando o modo elétrico. Então, para você saber se está usando o motor a combustão ou não, é essa indicação, estar acima da gotinha, motor a combustão, abaixo da gotinha, modo elétrico. As assistências à condução desse carro nós configuramos todas pelas telas da central multimídia. Bom, elas já estão todas ativas. Vamos primeiro testar aqui o sistema de permanência de faixa. Vou deixar o carro escorregar para fora da faixa. Aí, ele atuando para trazer o carro para dentro da faixa. Mas aqui ele não faz a centralização, apenas traz para dentro da faixa. E você pode ativar ou desativar essa função pela tela da central multimídia. Você tem também aqui o controle de cruzeiro adaptativo ou o sistema de Pilot Assist, que aí ele já vai centralizar o carro na faixa. Como é que você usa esses dois? Apertou aqui o botãozinho do lado esquerdo do volante na parte central,
ele já ativa, aqui no caso, o Pilot Assist. Você sabe que é o Pilot Assist porque aparece o volante com a mãozinha. E aí você, com o cursor para cima, você programa a velocidade máxima, para baixo você reduz a velocidade, e também você consegue escolher a distância em relação ao carro da frente. Com o cursor para a esquerda, aliás, com o cursor não, com esse ícone aqui, para baixo, ele vai aumentar a distância do carro da frente, e para frente, para cima, ele vai diminuir a distância em relação ao carro da frente. Aqui nós estamos usando o Pilot Assist, mas e se eu quiser usar o controle de cruzeiro adaptativo, sem o Pilot, sem a centralização de faixa? Basta pressionar aqui o cursor para a direita, aí vai aparecer o carrinho. Com o carrinho, você não tem um sistema de centralização de faixa. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o controle de cruzeiro adaptativo, mas olha só, você vai usar apenas o sistema LKA, que é o sistema de permanência na faixa. Então, se o carro começar a sair da faixa, ele atua para trazer para dentro da faixa. Se você apertar mais uma vez aqui para o lado e aparecer ali o volantezinho com a mão, aí eu já tenho um sistema de centralização de faixa. Então, pelo próprio volante, você consegue escolher se você quer centralização ou se você quer apenas o controle de cruzeiro adaptativo. E eu digo para vocês, a Volvo tem um dos sistemas mais precisos do mercado quando você está usando aí o Pilot Assist. Resultado do consumo na estrada, usando o carro de modo híbrido, dirigindo de forma moderada. Acessando aqui o computador de bordo, eu rodei ali 39 km e olha a média, 10,7 km por litro em 26 minutos, média horária de 90 km por hora. Então você percebe claramente que quando você não tem o apoio da bateria, o modelo não é assim tão econômico, fazendo aí 11 km por litro na estrada. Hora do teste de 0 a 100 e eu vou fazer aqui testes diferentes. E no modo de condução, uma coisa curiosa é que eu percebi que quando você muda o carro de modo hybrid para power, ele mexe na altura da suspensão. Quer ver só? Apertei power. Se você olhar aí na nossa câmera dianteira, você percebe que o carro balança um pouquinho, ele levanta um pouco o carro. Outra coisa, olha ali o conta-giros. No modo power, ele já liga o motor a combustão. Se eu colocar aqui no modo hybrid, além dele mexer na suspensão, ele já põe a bateria aí para quando o carro está parado. No caso aqui, eu vou fazer o teste no modo power. Já desliguei o ar-condicionado para não roubar nenhuma potência. Vamos fazer aqui a nossa largadinha estolada. Freio, acelerador, saindo, não saiu muito bem. Vou ter que refazer isso aqui, porque o carro já saiu na hora que eu acelerei. E a gente conseguiu aqui um 0 a 100 de 5,88. Vou refazer para ficar um pouquinho melhor. Repetindo aqui o 0 a 100, vou tentar segurar com mais força o carro para estolar ele. Freio, acelerador, saindo. Ah, agora saiu bem melhor. Então vamos lá. E aí eu consegui 5,33. Você vê que uma erradinha que você dá na saída já muda o tempo. Agora eu vou usar aqui o modo de condução híbrido do carro. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Modo de condução, modo híbrido, uso da bateria automático, com ar-condicionado ligado. Largadinha estolada também. Freio, acelerador saindo. Ó, ele ligou o motor a combustão quando eu dei pé embaixo, né? E olha aí, 5,39. Uma mudança muito pequena. Tem mais um modo aqui que eu quero utilizar, que é o AWD. Só que quando eu aciono, o que ele faz? Ele já liga o motor a combustão, né? Porque a tração traseira é somente elétrica, o eixo dianteiro é somente a combustão. Se você quer tração nas 4 rodas, ele tem que ligar o motor dianteiro. Será que vai fazer diferença para o modo power? Vamos descobrir. Freio, acelerador, saindo. Eu consegui aqui 5,65, aumentou um pouquinho sim. E a velocidade real versus a velocidade mostrada no painel? Bom, programei ali 120 no controle de cruzeiro adaptativo do carro. Ó, o modelo está chegando agora, 119, 120. E na câmera de precisão, 122 km por hora. Você vê que aqui temos um erro invertido, né? Normalmente o carro mostra mais velocidade do que a câmera de precisão, mas aqui aconteceu o contrário. Agora, pessoal, depois dos testes que a gente fez, a bateria ali está completamente zerada.
Então eu vou fazer o teste de carregamento dessa bateria com os diferentes padrões de carregamento. Vamos testar o cabo do carro, vou testar o meu carregador de parede, que tem 4.4 kW, e vou também testar os meus carregadores, né, os de 7, que é o sistema monofásico 220 ou bifásico de 110, e também o meu trifásico 380. Vamos ver se tem diferença aqui no carregamento da bateria nos diferentes padrões. Primeiro, fazendo o teste com o cabo que acompanha o carro. Segundo informações, tem uma potência máxima de 3.5 kW e está limitado em 16 amperes. Vamos colocar aqui no carro. Você sabe que o veículo começa a carregar quando ele muda ali da luz amarela para a luz verde pulsante. Pelo painel aqui, está indicando que o carregamento completo da bateria vai acontecer aí por volta de quase 10 horas da noite. Aqui a indicação de que a bateria está em 3%. Uma coisa que esse carro não mostra é a potência que está chegando no veículo, apenas o tempo de carregamento. Usando aqui o meu carregador de parede, o V-Mob Walk, como vocês sabem, está com a potência limitada em 4.4 kW. Mas olha, não chega toda essa potência no carro. Aqui pela plataforma a gente vê que está chegando no carro apenas 3.39 kW. Isso é uma limitação do veículo. Inclusive quando a gente olha ali no painel, o término do carregamento da bateria é praticamente o mesmo tempo do cabo portátil. Porque ambos só conseguem entregar no máximo para o carro 3.5 kW. E aqui, apesar da potência ser maior, o carro não aceita. Agora, usando aqui o meu V-Mob Parking, que tem duas saídas, vamos lembrar as potências. O lado esquerdo é um sistema que entrega no máximo 7 kW, porque ele está montado aqui num sistema bifásico de 110. Funciona como se fosse um monofásico 220. Já aqui do outro lado, olha, eu tenho potência de 21 kW, porque aqui é um trifásico 380 usando um transformador elevador. Vamos ver agora se tem diferença no carregamento do carro. E no sistema de 7 kW, olha quanto que está chegando no carro. 3 kW. Se eu pegar aqui a informação detalhada, 3.4. Eu ainda consigo ter a informação aqui de tensão e corrente. Olha ali, perto de 220 volts, mas limitando abaixo dos 16 amperes. E olhando lá no painel do carro, novamente, o mesmo horário de carregamento do cabo portátil, do carregador de 4.4, e aqui também o mesmo tempo. Por quê? Porque o carro está limitando em 3.5. Mas lá no começo do vídeo, eu disse que esse carro aqui aceita uma potência de 7 kW. E vocês viram que até agora a gente não chegou nessa potência. Mas isso acontece diferente quando a gente está usando aqui o trifásico 380. O carregador entregando até 21. Só que quando a gente coloca o trifásico no carro, vamos colocar aqui, vamos esperar ele começar a negociar ali o carregamento. Olha só, o painel do carro vai começar a indicar o tempo de carregamento. É normal que haja uma negociação entre o carro e o carregador. A gente vai perceber claramente aí que o tempo vai ficar menor do que aquele horário que a gente estava vendo que era igual para todos os outros. Olha aí, ele já está indicando que o carro vai terminar de carregar às 8 horas. E se a gente olhar aqui no carregador, vocês vão perceber que a potência agora está maior, 5.8. Se a gente pegar a informação aqui de tensão e corrente, em mais opções, aí você consegue ver ali, ó, que a tensão é em 310 volts, limitada em 16 amperes. Por quê? Porque o carro tem um sistema de carregador embarcado bifásico. E quando você está no 380, você consegue ter uma tensão maior. Apenas no trifásico 380 que você consegue isso. E aí o tempo de carregamento é menor. Mas isso só vai acontecer se você tiver um carregador trifásico instalado no sistema 380 volts. Agora vou fazer um teste de consumo aqui com o Volvo em área urbana, tá? Não vou para a estrada, computador de bordo zerado. Vamos ver se dentro da cidade, ele funcionando em modo híbrido, é mais eficiente do que na estrada. E depois de rodar 35 quilômetros em área urbana, vamos ver o resultado? Olha só, 1h14, velocidade média de 29 km por hora, e eu tive ali 11,1 km por litro. Foi uma média um pouco melhor do que na estrada. Eu estava esperando até um pouco mais,
mas não foi tanto assim melhor. Muita gente pergunta se um veículo híbrido pode carregar a bateria durante a condução. Sim, alguns podem. Esse, inclusive, tem esse recurso. Aqui na tela da central multimídia, quando você está em dinâmicas de condução, você pode colocar aqui, ó, carga. Agora, ele já deu partida no motor, está usando o motor a combustão para carregar a bateria. Vocês podem ver aqui no painel que a bateria está zerada. E eu vou, inclusive, zerar aqui o computador de bordo, justamente para a gente ver o quanto que a gente tem que andar, o quanto que ele vai recuperar de bateria e qual vai ser o consumo carregando a bateria. Aproveitar também aqui o horário noturno para fazer um teste com o farol ativo aqui do XC90. Mas é importante observar que tem que ter uma configuração certa aqui no painel do carro para que o farol funcione. Então, além do farol estar ligado, você tem aqui o modo automático, que você tem que forçar o anel um pouquinho para cima, o anel que faz a comutação do farol, até aparecer aquele azinho branco ali na parte superior do lado esquerdo. Se ele não tiver o azinho branco, o farol não vai funcionar. E para ele funcionar também tem que ter condições adequadas, né? Então ele tem que estar entendendo que ele vai poder ligar o farol sem ofuscar outros veículos que estão na via. Eu vou pegar aqui algumas áreas um pouquinho mais escuras, vamos ver se o sistema ativo do farol realmente funciona bem. Vou acessar agora uma parte bem escura aqui da estrada, que não tem nenhuma iluminação, e eu acredito que eu não vou pegar nenhum carro aqui à minha frente. Um retorno, na verdade. Por enquanto, somente o farol baixo. Vamos ver aqui agora, ó. Não tem nenhuma iluminação na via, você vê que o farol ainda... Ah, começou a funcionar. Você vê ali que o ícone agora está em azul. Ele percebeu que precisa de mais iluminação, então ele ligou aí completamente o farol alto. Toda vez que o ícone estiver em azul, significa que o sistema está funcionando de forma automática, né? Em azul e com azinho. Olha lá, ele já começou a fazer o recorte do carro lá na frente. Você pode ver que o lado esquerdo tem mais iluminação, porém onde está o carro não tem iluminação. Ó. Agora o carro vai sair ali do campo visual. Vamos ver se ele começa a iluminar. Olha aí, tá vendo? Ele vai aumentando a iluminação onde não tem veículo. Ou seja, ele faz o recorte para evitar que ofusque os outros motoristas. Agora eu estou entrando aqui numa via mais movimentada, rodovia Castelo Branco, ele ainda está com o sistema ativo. Você pode ver que aqui do lado esquerdo, o morro, agora ele desligou. Agora ele está apenas com o farol baixo. Então, quando ele percebe que tem muito trânsito, ele desliga o sistema. Vamos pegar aqui mais uma outra área aqui que é um pouquinho mais escura. Lá na frente tem uma moto. Vamos ver se o sistema aqui vai entrar em funcionamento. Aqui tem muito pouca iluminação. Por enquanto, apenas o farol baixo. Ele deve estar identificando que não há necessidade do sistema ativo. Eu já peguei carros com... Agora aqui, ó. Iluminou. Lado esquerdo, lado direito. Você vê que onde tem os carros ali na frente, ele não joga luz. Continua usando aqui nas laterais. E olha aí, dá para você ver o farol progressivo. Agora eu vou falar para vocês, pessoal, eu já peguei outros modelos, né? Principalmente modelos da Audi, modelos da Mercedes, que tem faróis ativos, que eles são mais sensíveis que esse. Esse aqui ele funciona, por exemplo, agora ele está funcionando, agora já parou. Então ele precisa realmente estar numa situação bem escura para ele poder ligar o farol e fazer o recorte. Aqui, por exemplo, ele está só com o farol baixo. E a gente já testou outros carros aqui nesse mesmo trecho, que a gente viu mais atividade do farol do que eu estou vendo aqui no Volvo XC90. Ó, agora ele está ativo, está fazendo aí o recorte, mas ele tende a ficar mais tempo desligado do que ligado. Muito provavelmente os parâmetros de segurança que a Volvo tem, né? Ela sempre leva a segurança, digamos assim, ao nível mais alto possível. Então, provavelmente a programação desse farol deve ser assim. Há alguma chance de criar algum ofuscamento em outro motorista? Então não utilize o sistema. Ali na frente, no retorno,
Também já testei outros carros que normalmente os faróis funcionam quando eu faço o retorno. Vamos ver como é que o Volvo XC90 vai se comportar aqui nessa situação. Eu vou até passar esse carro aqui para a gente poder ter menos... É aqui que os faróis costumam funcionar. Vamos ver. Apenas o farol baixo. Nada da comutação do farol ativo. Realmente, o sistema aqui do XC90, ele é bem pouco sensível para utilizar o farol ativo. Hora do nosso teste de farol aqui com o Volvo XC90. Vamos começar aqui com o teste estático para ver como é que ele se comporta. Então vamos lá, primeira posição aqui do DRL. Na posição de lanterna ele fica aqui um pouco mais fraco. Aí nós temos aqui o farol baixo e o farol alto. Olha a qualidade desse farol alto. Você percebe que o farol alto é bem mais forte aqui que o farol baixo. Mas tem um detalhe aqui, deixa eu desligar o carro para poder mostrar isso para vocês. Agora eu vou dar partida com o farol já ligado. Olha o que acontece. O carro faz um cheque de altura do facho do farol, tá vendo? Então ele é autonivelante. E aí você vê que o farol alto aí acaba sendo bem mais intenso do que o farol baixo. Aqui no teste estático, o farol se mostrou muito bom. E aí, será que compensou usar o carro para carregar a bateria? Pois bem, 104 km depois, com uma média de 7,9 km por litro, ou seja, o consumo aumentou cerca de 20% em relação à operação do carro ali, ou usando o carro no modo híbrido, né? E aí, como é que ficou a bateria? Olha só, eu estou com ela ali, eu diria que perto ali dos 65%, não dá para dizer com muita precisão, mas eu diria isso, está projetando ali 36 km em modo elétrico, né? Então você vê que eu acho que não foi muito vantajoso carregar o carro, carregar a bateria com o carro andando. Mas e vocês? Qual que é a opinião de vocês? Quantos quilômetros o XC90 consegue fazer em modo 100% elétrico? É isso que eu vou descobrir agora. Acabei de carregar o carro, bateria ali em 100%, e vou fazer uma viagem aqui de Itu para São Paulo. Rodovia Castelo Branco, condução moderada, ar-condicionado ligado. Vamos ver quanto que ele vai conseguir fazer usando toda a eletricidade para depois entrar em modo híbrido. Para isso, eu tenho que tomar alguns cuidados aqui, como por exemplo, eu preciso colocar o carro numa condição de modo de condução para ele dirigir somente em modo elétrico. Então aqui a gente tem os modos de condução, híbrido, Power, Pure, Off-Road e AWD. Então eu vou colocar aqui em Pure, para ele funcionar apenas como elétrico. Outra questão. No dia anterior, quando eu cheguei com o carro, a bateria estava completamente zerada, né? Estava indicando zero ali de autonomia em modo elétrico. Pois bem, eu fiz o carregamento do carro, pessoal. E olha só, por aqui eu consegui colocar no carro 16,8 kWh. Então você vê que a bateria de 18,8 você não usa toda a bateria. E lembrando que aqui, como eu já mostrei outras vezes, você tem uma perda de energia do que o carregador entrega do que efetivamente chega na bateria. O carregador entrega em corrente alternada e a bateria em corrente contínua. Então a gente pode considerar aqui que pelo menos um 0,5, 0,8 kWh é perdido nesse processo de carregamento. Então você vê que você não usa o total da bateria, e sim uma parte maior, mas existe uma perda, o que é perfeitamente normal. Como a gente faz para saber se o XC90 está operando em modo 100% elétrico? No painel à frente do motorista, do lado esquerdo, aqui na indicação de marcha, na parte superior ali, a gente tem aquela palavra Pure, que significa que o carro está em modo 100% elétrico. Inclusive, aqui no marcador lateral, esse que mostra quando sobe, que está usando energia, e para baixo, quando está fazendo uma regeneração de energia, a gente não tem a presença daquela gotinha que indica que você está usando o modo combustão. Então, quando o carro sair do modo Pure, e ele faz isso automaticamente quando acaba a bateria, aí a gente sabe que ele começou a operar em modo híbrido, porque a bateria chegou no nível mínimo. Alguns recados importantes de quando o carro está em modo 100% elétrico. Primeiro, que a potência dele fica limitada, já que é só um motor elétrico que está tracionando o modelo, então você vai ter na casa de 145 cavalos para mover todo o XC90. Então na estrada, você não vai conseguir ter aquele super desempenho do carro quando ele está em modo híbrido. Inclusive, se você estiver em modo 100% elétrico e numa subida,
essa subida não sendo assim tão íngreme na estrada, às vezes você vai ter dificuldade para atingir aí uns 100 km por hora. Você vai perceber que o carro vai ficar muito mais lento. Ah, mas e se acontecer uma urgência e eu precisar fazer uma retomada de velocidade com o kickdown? Nessas situações, o carro sai automaticamente do modo Pure e já entra no modo Hybrid, ou no modo híbrido, né? Então o carro entende que você está fazendo uma demanda, e aí basta você fazer um kickdown, apertar o pedal do acelerador até o fundo, que aí ele já vai fazer essa ativação do modo híbrido. Mas se você quiser ficar efetivamente no modo elétrico, é só você acelerar suavemente, né, até o limite ali do kickdown, que o carro não sai do modo 100% elétrico. Lembrando sempre, a potência fica limitada. Olha só, a bateria aqui já está chegando perto do final, né, do limite mínimo dela, 5 km de autonomia. E o que está acontecendo com o carro? Ele está perdendo performance. Agora eu estou aqui numa descida, estou conseguindo chegar aqui nos 110, 115 por hora. Já até desliguei o controle de cruzeiro adaptativo. Agora eu estou aqui numa pequena subida. Só para vocês entenderem, deixa eu deixar a velocidade do carro cair um pouco. E agora eu vou acelerar, ó. Estou acelerando. Eu não estou indo com o pé até lá no fundo para ele não ligar o híbrido. Mas olha como o carro já está lento, tá vendo? Ele não está conseguindo ganhar velocidade. Por quê? Porque a bateria está perto aí do seu limite mínimo. Então, o que isso quer dizer? Que você usar o carro em modo 100% elétrico na estrada não é uma vantagem. Como a bateria aqui não é tão grande e o motor elétrico ele também não tem tanta potência assim, percebam, eu só rodei ali 39 quilômetros. Fica bem longe daqueles 50, 60 estimados que você conseguiria fazer em modo elétrico dentro da cidade, porque na estrada o carro consome mais. Então, se você tem um carro híbrido plug-in como esse, na estrada, deixa o carro em modo híbrido e deixa o modo 100% elétrico para você usar quando você estiver essencialmente dentro da cidade, porque aí o uso de energia vai ser muito mais eficiente, ou seja, vou ficar longe da autonomia máxima aqui em modo 100% elétrico, porque para a estrada não é a melhor solução você usar aí o modo elétrico no Volvo XC90. E o carro acabou de passar automaticamente aqui para o modo híbrido, autonomia ali da bateria em modo elétrico, 0. Então agora ele vai começar a operar como híbrido. Eu rodei ali 43,6 km em modo elétrico. Você pode ver ali que o indicador de quilômetros por litro, agora ele está dando ali, ó, 1000 quilômetros por litro. Por quê? Porque agora que ele está começando a consumir combustível, ele vai fazer o consumo versus todo o trecho que eu rodei. Ainda assim, quando eu terminar essa viagem, a média vai estar alta. Por quê? Grande parte da viagem eu fiz em modo 100% elétrico. Então, agora operando como híbrido, ele vai usar o motor a combustão quando eu precisar ter uma aceleração ou manter uma velocidade numa subida, mas tem momentos que quando você está, por exemplo, numa descida ou parado no trânsito pesado, ele pode estar com o motor a combustão desligado, operando como híbrido, e isso também ajuda a economizar combustível. Então, esse teste aqui foi principalmente para vocês verem que é muito mais vantagem quando você entrar na estrada, deixar o carro em modo híbrido ou até mesmo conservar a bateria para usar na cidade, do que usar a bateria aí na estrada, que ela não consegue ter um desempenho tão bom pelos fatores que eu já apontei. E depois de uma viagem bastante extensa por conta de trânsito, olha só a média que a gente tem aqui. 22,2 km por litro, né? Então ficou bastante bom, porque a quilometragem total não era muito maior do que a autonomia elétrica, 1h55. Normalmente essa viagem aqui é coisa de 1 hora, velocidade média de 43 km por hora. Então a gente viu a vantagem do carro híbrido plug-in. Mas certamente, se eu tivesse deixado o carro em modo híbrido, talvez esse número fosse um pouco melhor. Aqui já perto da conclusão do nosso vídeo, mas vamos falar algo de alguns custos aqui do carro. E um importante é o seguro. Para isso, mais uma vez, eu contatei a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro aqui para a gente. Sempre levando em consideração que o seguro, além de considerar o CPF da pessoa que está contratando, também considera a área de circulação do veículo. Então, a gente considerou a nossa área de circulação aqui no interior do estado de São Paulo e o típico usuário desse carro. E mesmo assim, olha só, seguro anual aqui dessa nave, melhor condição, R$10.000. Não é barato, né?
Mas e a franquia já reduzida em 50% na eventualidade de uma batida? Aí pesa mais ainda, R$27 mil. E essa já é a franquia reduzida. Então a gente vê que para ter um carro desse na garagem, o dono tem que estar bastante preparado para um seguro proporcionalmente elevado. E o preço? Volvo XC90 Ultra Dark. É um carro acessível? Claro que não, né? São pouquíssimas pessoas que podem ter um carro desse na garagem. Só para vocês terem uma ideia, o preço no momento da gravação desse vídeo aqui, R$740 mil. Você vê que é um carro de preço elevado. É claro que o carro entrega muitas coisas legais. Por exemplo, um excelente acabamento interno, a gente tem uma performance muito convincente aqui, principalmente quando a gente fala de 0 a 100. Ele tem um sistema de tração integral que você vai conseguir sair um pouco do asfalto sem passar vergonha ali num gramado molhado, numa estrada de terra molhada. Tem a suspensão com elevação, que também vai te ajudar nesse tipo de situação. Tremendo sistema de som, Bowers & Wilkins. Você tem uma série de recursos tecnológicos no carro, né? É um veículo conectado, tem também muito espaço interno, uma boa disposição para você considerar ali a transposição de espaço entre terceira fileira de banco e segunda fileira de banco, muitas configurações diferentes de bancos. Então a gente vê muita coisa legal aqui no Volvo XC90 Ultra Dark. Mas são só maravilhas? Pois bem, eu apontei alguns pontos que a Volvo pode pensar em melhorar. Então vamos lá, vamos relembrar quais são eles. Primeiro, esse carro não tem step, ele tem um kit de reparo. Então imagine você passar num buraco, cortar o pneu. E aí? O carro vai voltar de guincho para casa, né? Então isso é uma coisa que no Brasil às vezes pode ser um pouco complicado. Segundo ponto, painel é totalmente digital? Sim. Temos ali o Google Maps no painel? Sim, também. Mas já que o painel é digital, por que não ter mais informações no painel? Por que não ter umas skins diferentes, modos de visualização diferentes? Carros que têm painel digital às vezes bem mais simples, têm esses recursos. Então tá aí outra possibilidade de melhoria para a Volvo. A cobertura traseira, lembra que se você tirar ela, você não tem um lugar para guardar ela dentro do carro? Acho que dava para fazer um esforcinho a mais e criar um nicho para guardar a cobertura na parte traseira, como a gente já viu em outros modelos de 7 lugares que tem essa solução. Por fim, a central multimídia mudou, está com uma tela maior, está bem mais parecida aos modelos mais atuais da Volvo, de base Android, mas eu acho que ela poderia ser um pouco mais enriquecida. Quer ver um exemplo? Nas informações de carregamento e bateria, dava para ter lá alguns menus mais dedicados à parte elétrica do carro. Então, nesse ponto, até quando a gente olha para uma outra marca, que também faz parte do mesmo conglomerado da Volvo, que é a Zeekr, você vê bem mais informações dessa parte eletrificada do carro na tela da central multimídia. Então a gente vê que tem ainda alguns pontos aqui que a Volvo poderia dar uma incrementada no carro. Algum desses pontos é pênalti para não comprar o carro? Claro que não. Mas que dá para melhorar algumas coisas, é fato, isso dá. E se você é um dos pouquíssimos brasileiros que pode ter um Volvo XC90 Ultra Dark na sua garagem, olha a dica, nem perde tempo por aí. Vai direto nas concessionárias Volvo do Grupo Báltico. Motivos? Primeiro, a maior concessionária Volvo do Brasil é do Grupo Báltico, que fica lá na Vila Leopoldina, em São Paulo. Além disso, o Grupo Báltico também tem operação na cidade de Santos e na região de Alphaville, ali em Barueri. Portanto, o maior grupo Volvo do Brasil tem condição de oferecer o melhor atendimento e melhor negócio. Não só para você colocar o Volvo XC90 na sua garagem, mas toda a linha Volvo 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.